Milhões de brasileiros podem estar prestes a descobrir uma notícia devastadora, e talvez você esteja entre eles. Um benefício que durante anos ajudou trabalhadores a respirar no fim do mês, agora entra em uma rota silenciosa de desaparecimento. E o mais assustador, muita gente ainda nem percebeu o que está acontecendo nos bastidores. Uma mudança quase invisível começou a avançar, mas os impactos prometem atingir milhões de famílias em cheio. Aos poucos, sem alarde, sem grandes anúncios dramáticos, regras estão sendo alteradas e uma verdadeira onda de exclusão já começou. Enquanto boa parte da população segue trabalhando normalmente, uma contagem regressiva silenciosa está eliminando o acesso ao abono salarial de milhares de brasileiros todos os meses. E os números assustam. Somente neste ano, mais de 500 mil de trabalhadores devem perder o direito ao benefício. Isso significa que centenas de milhares de pessoas vão abrir o aplicativo, consultar o calendário ou procurar informações esperando receber aquele dinheiro extra, e encontrar absolutamente nada. Agora imagine o seguinte cenário: você trabalhou o ano inteiro, contou com aquele valor para pagar dívidas, comprar comida, quitar contas atrasadas ou simplesmente sobreviver em tempos difíceis. Então, de repente, descobre que não faz mais parte da lista dos beneficiários. Sem aviso direto, sem carta, sem ligação, sem ninguém batendo na sua porta para explicar. É exatamente isso que está acontecendo. O abono salarial sempre foi visto como uma espécie de socorro anual para trabalhadores de baixa renda. Um dinheiro aguardado com ansiedade por milhões de pessoas. Para muitos brasileiros, esse valor representa a chance de colocar as contas em ordem, evitar o corte de energia, abastecer a geladeira ou até comprar material escolar para os filhos. Mas agora, uma mudança silenciosa começa a transformar esse cenário. O que antes era acessível para trabalhadores que recebiam até 2 salários mínimos está entrando em um processo gradual de redução. E aqui começa o detalhe que deixou especialistas em alerta: o corte não acontece de uma vez. Ele vem acontecendo pouco a pouco, ano após ano, quase de forma imperceptível. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque enquanto a população acompanha outras notícias, outra realidade vai sendo desenhada discretamente. A cada novo ajuste, milhares deixam de cumprir os requisitos. E o número de excluídos só aumenta. Neste momento, muita gente ainda acredita que continuará recebendo normalmente nos próximos anos. Só que existe um detalhe escondido nas novas regras que muda completamente o jogo. O limite de renda para receber o benefício não acompanhará mais o aumento real do salário mínimo. Em vez disso, ele será corrigido apenas pela inflação. Pode parecer algo técnico, mas o efeito prático disso é brutal. Na prática, conforme os salários aumentarem ao longo dos anos, milhões de trabalhadores vão ultrapassar o limite permitido, mesmo continuando com uma renda considerada baixa. Ou seja, a pessoa não necessariamente ficará rica, não terá uma melhora significativa de vida, mas ainda assim poderá perder o direito ao benefício. E é aqui que começa o verdadeiro impacto. Neste ano, o benefício ainda alcança trabalhadores que tiveram renda média mensal de até R$ 2.765. Mas isso já representa menos do que os antigos 2 salários mínimos completos. O teto já começou a encolher, e ele continuará diminuindo. Em poucos anos, a exigência ficará ainda mais rígida. O valor máximo permitido para receber o abono vai cair gradativamente até atingir um patamar que pode deixar milhões de pessoas de fora. Especialistas já apontam que a tendência é de exclusão em massa. E os próximos números impressionam ainda mais. Se neste ano mais de 550 mil trabalhadores devem perder o benefício, no ano seguinte o impacto pode ser quase 3 vezes maior. A estimativa é que cerca de 1,5 milhão de brasileiros deixem de receber o abono logo depois. Pense nisso por um instante. São milhões de pessoas atingidas em sequência. Milhões de famílias que de uma hora para outra, verão desaparecer um dinheiro que já fazia parte do planejamento anual. E tudo isso ocorre em um momento em que o custo de vida continua pesando no bolso da população. Supermercado caro, energia mais alta, combustível pressionando preços, aluguel aumentando, dívidas acumuladas.
Mesmo assim, o número de trabalhadores com acesso ao benefício vai diminuindo silenciosamente. O mais curioso é que muita gente ainda não entendeu completamente o que está acontecendo. Isso porque o corte não aparece como um cancelamento direto e imediato para todos ao mesmo tempo. Ele acontece em etapas. Hoje você pode ainda ter direito. Amanhã, talvez não tenha mais. E quando perceber, já será tarde. O cenário projetado pelos próximos anos chama a atenção até mesmo de quem acompanha a economia diariamente. A previsão é que até o fim desta década mais de 4,5 milhões de trabalhadores deixem de receber o abono salarial. Mais de 4 milhões. É praticamente como retirar de circulação a população inteira de grandes cidades brasileiras. Agora imagine o impacto disso espalhado por mercados, farmácias, pequenas lojas, bairros inteiros e famílias que dependiam desse dinheiro girando na economia local. O efeito não fica apenas no bolso de quem perde o benefício. Ele se espalha. Com menos dinheiro circulando, pequenos comércios sentem. Famílias apertam ainda mais os gastos. Dívidas aumentam. E aquele valor que antes ajudava a aliviar um pouco as dificuldades simplesmente desaparece. Mas existe outro detalhe que vem chamando a atenção nos bastidores. Enquanto milhões deixam de receber, a previsão é de uma economia bilionária para os cofres públicos. A estimativa aponta para quase 25 bilhões de reais economizados até 2030. E esse número gigantesco levanta discussões intensas. De um lado, existe o argumento de controle de gastos e ajuste das contas públicas. Do outro, cresce a preocupação sobre o impacto social dessa redução gradual. Porque para quem olha apenas os números friamente, pode parecer apenas uma mudança técnica. Mas para quem depende daquele dinheiro no fim do ano, a história é completamente diferente. Estamos falando de trabalhadores que acordam cedo, enfrentam transporte lotado, jornadas cansativas, salários apertados e contas acumuladas. Pessoas que muitas vezes vivem no limite financeiro e enxergam o abono como um pequeno respiro. Agora imagine descobrir que esse respiro pode desaparecer, sem alternativa imediata, sem compensação, sem aumento equivalente na renda. E talvez o ponto mais inquietante seja justamente o fato de que isso ainda está apenas começando. O processo de redução será contínuo ao longo dos próximos anos. Isso significa que trabalhadores que hoje se sentem seguros podem acabar surpreendidos no futuro. A pergunta que começa a circular entre muitos brasileiros é simples e assustadora ao mesmo tempo: será que eu também vou perder? E a verdade é que milhões ainda não sabem responder. Muitos só descobrirão quando forem consultar o benefício e perceberem que não estão mais na lista. Outros começarão a perceber aos poucos, conforme os critérios ficarem mais apertados. Enquanto isso, cresce também a preocupação sobre como as famílias vão compensar essa perda. Afinal, para muita gente, qualquer valor faz diferença no orçamento. Um pagamento atrasado, uma compra do mês, um remédio, uma prestação. Tudo pode sair do controle quando uma renda esperada deixa de existir. E o clima de incerteza aumenta porque as mudanças avançam gradualmente, quase sem causar grandes impactos imediatos na percepção coletiva. É justamente esse avanço silencioso que torna o cenário tão explosivo. Não existe um único grande anúncio dramático dizendo que milhões perderão o benefício de uma só vez. Mas os números mostram exatamente isso acontecendo lentamente. Ano após ano, pessoa após pessoa, família após família, até que o total ultrapasse milhões de brasileiros excluídos do programa. E existe outro detalhe que chama atenção: muitos trabalhadores podem acreditar que ainda se encaixam nas regras antigas, quando na verdade os critérios já começaram a mudar. Ou seja, parte da população pode estar vivendo uma falsa sensação de segurança. Enquanto isso, especialistas alertam que entender as novas exigências será fundamental nos próximos anos. Porque qualquer aumento salarial pequeno poderá alterar completamente a situação do trabalhador dentro das regras futuras. E aqui surge uma contradição que deixa muita gente indignada. Em teoria, aumentar a renda deveria representar melhoria de vida. Mas nesse caso, dependendo do cenário, um pequeno reajuste salarial pode acabar eliminando o acesso ao benefício.
sem necessariamente transformar a realidade financeira daquela família. É como se milhões de brasileiros começassem a entrar em uma zona cinzenta, ganham um pouco mais no papel, mas perdem um auxílio importante na prática. E isso gera um efeito psicológico forte, porque a sensação de perda pesa, principalmente quando o custo de vida continua pressionando o orçamento todos os meses. O mais impressionante é perceber que muita gente ainda nem ouviu falar profundamente sobre essas mudanças. O assunto começou a ganhar atenção, mas ainda está longe de alcançar toda a população afetada. E talvez seja exatamente isso que torne tudo ainda mais impactante quando os efeitos começarem a aparecer de forma massiva. Imagine o choque coletivo quando milhões perceberem que não terão mais acesso ao benefício que durante anos fez parte da rotina financeira de tantas famílias. A pergunta agora é inevitável: até onde essa redução vai chegar? E principalmente, quantas pessoas ainda serão surpreendidas nos próximos anos? Porque se os números atuais já assustam, as projeções futuras indicam um cenário ainda mais pesado. O relógio já começou a correr, e enquanto muita gente ainda não percebeu, uma transformação silenciosa está mudando completamente o futuro do abono salarial no Brasil. Milhões podem perder, milhões podem ser afetados. E talvez o mais assustador de tudo seja saber que essa mudança já começou.